É o seguinte, agora a brincadeira ficou séria. Estamos aqui no Desfocados, episódio 4. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. From the ground with me to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wearing proud. Fuck what they was talking about. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Divertido, não é mesmo? E hoje a ideia é falar sobre a importância de um advogado, de advogados, de um escritório de advocacia, de uma estrutura jurídica. Eu tinha que trazer os balas aqui, Pedrão e Johan, os caras que estão por trás aí de toda a estrutura hoje da minha produtora, barra o Ju como artista, né? Porque tem o lado jurídico ali. Ó, cara, é um mundo que eu não sei nada, eu vou deixar vocês se apresentarem, falem um pouco de vocês aí, mostra pra galera, porque é o seguinte, né? Eles precisam entender o peso desse podcast aqui hoje, né? Hoje a gente vai... Primeiro a gente vai tentar falar simples, né? Advogado geralmente tenta falar complicado e a gente tá desfocado. Primeiro é um prazer conversar contigo, irmão. Você sabe como a gente tem uma troca tão importante, não só profissional quanto pessoal. Com certeza. Então, para nós é um prazer conversar contigo aqui. E a gente vai tentar falar mais simples para que todo mundo entenda. E eu vi nos teus outros desfocados que você tava jogando videogame, inclusive. Eu falei, pô, dá pra gente jogar aqui no escritório. Não deu pra trazer o play aqui, o ambiente tava muito profissional. Então, Gil, é um prazer conversar contigo. Meu nome é Johan, sou advogado há mais de 12 anos. Na verdade, eu falo que eu sou empresário da advocacia e o meu escritório, o nosso escritório já existe há mais de 12 anos. Então, é uma estrada que a gente tem dentro da advocacia, auxiliando principalmente empresas, empresários, servidores públicos, agentes políticos e o pessoal da Creator Economy, que está muito em voga hoje em dia, influenciadores. Então, a gente está aqui justamente para dar a segurança necessária para esse público, né? Numa advocacia de negócios que a gente Eu chama. gostei do Creator Economy, Viu só? Caraca, essa eu não tinha escutado ainda, não. O que é isso, cara? Vamos falar o português simples? Influência. Influenciadores, que tá bem alta, né, cara? Exatamente. A galera ganha dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Exatamente isso. A gente costuma dizer que é um mercado que está movimentando bilhões hoje em dia, mas falta ainda a estruturação jurídica, a preocupação com a estruturação jurídica. Eu acho que é um mercado que evoluiu muito rápido, mas evoluiu sem a necessária estruturação jurídica para proteger efetivamente os influenciadores. Não, e é bizarro, porque essa galera, ela vem, ganha visualização, ganha o dinheiro, começa a fechar contratos, às vezes, abusivos com agências, marcas, X, não sabe se proteger, não sabe o que tá fazendo, acaba perdendo dinheiro. A gente tem casos aí de grandes famosos no mercado que, pô, tiveram que, pro empresário, dar um monte de dinheiro ali, né? Sim, e a gente fala que, a gente costuma dizer que são pessoas muito novas, geralmente, né? Então, a explosão no mercado foi tão grande que ela cresceu sem a estruturação necessária. Então, a gente vê que grandes empresas hoje negociam com influenciadores que estão se preocupando com a estruturação jurídica também. Então, o que a gente costuma dizer para todos os nossos clientes você tem que construir um negócio sólido, não sobre a areia que vai acabar, em algum momento pode desmoronar. Então, a construção do negócio sólido demanda também uma estruturação jurídica importante. Então, essa preocupação eu acho que é essencial no mercado tão novo e tão exponencial como a gente está vivenciando hoje em dia. Fala aí, Pedro. Se apresente pra galera. Os caras são... Esse só foi um, tá? Deixa eu puxar Ou outro 50% chegando aí. Contrato pra mim. É importante isso que o... Se apresenta, cara, se apresenta. Quem é? Vou me apresentar ali, então. Ele tá mó Peaky Blinders hoje, ó. Vou me apresentar direto pra câmera. Pedro Lurek, sou advogado criminalista, especialista em direito penal econômico e da empresa. E aí, esse é o ponto que eu queria destacar. Sobretudo em relação aos influencers. Que muitas vezes o direito penal começa no contrato. Ali você vai poder resguardar a pessoa de consequências que às vezes na negociação não é tão claro para o contratante e contratado, né? Então, nós que atuamos aí bastante nesse ramo de jogos, apostas, né? Eu mesmo fiz um contrato para embaixador, né? Que é uma diferença, depois a gente pode destacar isso, né? Diferença de embaixador de marca e influenciador. E provavelmente, se muitos tivessem se preocupado com as questões contratuais, não teriam ocorrido tantas operações criminais envolvendo, por exemplo, o Tigrinho.
Caraca. Então, acho que mais pra frente a gente vai poder aprofundar mais nisso. Genial, genial. Não, eu tô aqui com os balas da advocacia, pelo jeito. É o seguinte, cara. A gente tá com esse propósito de desfocado justamente pra literalmente sair do mundo câmera e lente, porque todo mundo só fala disso e só quer... Mas esquece o background, esquece que vai bem além das lentes, bem além da produção em si, e que o background do produtor, do criador, do influenciador, ele precisa estar muito bem esculpido e sólido para ele poder lidar com a arte dele. E a gente vê que as pessoas, elas estão muito perdidas, elas sabem muito sobre equipamento e sabem pouco sobre o restante. E hoje, cara, a ideia de trazer vocês aqui é justamente essa, a gente discutir, vocês darem um pouco de know-how pra galera, mostrarem um pouquinho do caminho, da trajetória e experiências que vocês tiveram pra dar um caminho pra dar um caminho pra essa galera nova que tá aí, que não sabe onde encontrar essa informação, porque hoje tudo é pago, né? Então, pague para saber, pague para saber. Então, por que não dar um pouco de informação, ajudar um pouco aí a sociedade e trazer um pouco da experiência de vocês, né? Claro. E hoje eu queria saber um pouquinho da visão de vocês, assim, vamos partir da premissa. Qual que é a importância de um contrato para a pessoa começar a se profissionalizar? Já vamos dessa pergunta que a gente vai pro restante. Eu acho que eu vou começar a resposta do final da tua frase, que é profissionalização. Eu penso que nós somos ensinados, principalmente a gente que vem, por exemplo, do direito, a gente passa pela faculdade e não é ensinado a ser empresário, né? Quando eu saí da faculdade, então logo eu saí, eu já abri meu escritório. E na faculdade eu não sabia como é que era administrar um escritório, como é que era não ter cliente nenhum, como é que era fazer o financeiro, fazer o comercial. A gente não é ensinado a fazer isso. A gente é ensinado ali na faculdade a ler livro, ler lei e aplicar isso no dia a dia. Então, trazendo isso pro âmbito, acho que da fotografia, do audiovisual, eu acho que a principal preocupação de todo mundo é ser profissional. Então, o contrato não é só para eu resguardar uma relação entre duas pessoas, né? Ou duas empresas. O contrato é para demonstrar para aquela pessoa que quer negociar comigo que eu sou profissional. Então, eu acho que o começo de tudo qual a visão que eu quero deixar para o mundo do meu trabalho. Eu sou profissional ou não sou? Genial. Então, eu acho que a gente tem que passar e perpassar o primeiro passo sobre isso. E as pessoas, elas deixam de lado esse investimento, né? Isso. Eu vou pegar tal lente, mas e o teu contrato? Não tenho. Isso. Não tenho. Eu costumo dizer, Ju, que fazendo uma comparação bem básica, que é o seguinte, você tá no mar aberto com a tua embarcação e você não sabe para onde ir. O mar pode te levar para um lado seguro, mas ele pode também te levar para um lado muito complexo, né? Ondas, enfim. Então, você sem contrato ou sem um resguardo jurídico é praticamente isso. Você está numa embarcação sem controle nenhum. Então, quando você tem um contrato e um regulamento mínimo daquela relação profissional que você vai desenvolver, isso te dá segurança, mas também dá segurança para aquela outra pessoa que você está negociando, que você aquele outro parceiro comercial que você está fazendo negócio. Então, é uma relação bilateral. Então, tudo começa aí. Eu vejo que hoje muitas empresas grandes procuram pessoas para fazer negócios, pessoas que têm a mínima estrutura jurídica possível, né? Deixam de lado aqueles que não são profissionais para focar naqueles que são profissionais. O contrato é a primeira estruturação importante nesse quadro, né? Não, eu acho engraçado isso, porque é algo que me pegou quando eu comecei a profissionalizar a minha vida, cara. Eu falei, não, eu preciso ser conhecido como o cara, realmente uma produtora, e não como o cara que só faz os vídeos, né? O cara do vídeo. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro e-mail comercial. Nossa, foi um saco, cara, fazer domínio, caçar aquelas coisas, conseguir ajustar o e-mail, foi horrível. Mas eu lembro a diferença do meu primeiro pro segundo contrato. Foi quando eu fiz o primeiro contrato lá, era contrato de Google, tá? Desculpa aí. Mas aí uma advogada foi me contratar, cara, pra fazer um trabalho. Ela, Ju, não faz isso. Vou te dar uns pontos. Não. Aí ela me deu as dicas e naquela época um amigo meu fez um contrato pra mim. Aí ele fez o meu primeiro modelo de contrato também. Ele já era formado e tudo mais. Aí ele fez o primeiro contrato. Aí, cara, quando eu mandei pro cliente assinar, o novo cliente, ele falou, cara, queria parabenizar pelo contrato. E naquela época era de fotografia, então ele era bem mais tranquilo. Você viu, né? Agora os caras aqui, vou ter que olhar pra câmera lá. Os caras aqui, eles salvaram a minha vida. 337 vezes já, tá? Por isso tenho advogados e tenho esses caras aqui, entendeu? Se você não entrar em contato com eles, Seguinte, cara, voltando ao assunto.
Aí eu fiz o primeiro contrato, aí fui pro meu segundo modelo, que é esse que eu tava usando até agora. Cara, eu lembro do cliente, quando ele olhou esse contrato, e falou, eu tenho que ler tudo? Eu falei, sim, leia tudo. Porque a pessoa ela já te trata com outros olhares. Ela já sabe que ali não é casa da mãe Joana, ela já sabe que não é bagunça. Aí agora, com o contratinho de vocês, eu falei, vixi, agora só vou vestir de Peaky Blinders ali e já era, entendeu? Esse é um ponto importante. É profissionalização e diferenciação, que vai gerar um efeito competitivo no mercado diferenciador, né? Porque muitas vezes o profissional de audiovisual investe em equipamento. E tem técnicas específicas, contrata assinaturas para programas de edição, e tudo isso às vezes fica claro no contrato e te diferencia de um outro profissional. Então, por que duas pessoas vão cobrar o mesmo valor se há uma outra pessoa que tem um equipamento muito mais avançado, né? Então, muitas vezes, na hora da contratação, o contratante não tem essa clareza sobre a diferenciação da câmera X, Y, luzes, técnicas de edição, e tudo isso você pode destacar no contrato também, né? E é uma coisa que a gente não encontra na internet. Esses contratos de Google são absolutamente genéricos, né? E os contratos que você faz, você pode ir personalizando e fazendo essa diferenciação em relação a outros profissionais. E o interessante do contrato personalizado e a importância dele é porque o advogado senta com você e ele entende o teu nicho de mercado. Como você atende, o que você atende e para que aquele contrato vai servir. E para mim, isso é algo que é incrível, porque quando eu sento com o meu cliente, ele analisa o contrato, cara, ele não tem o que discutir. Ele realmente... E outra coisa, ele sente mais confiança em você. A partir do momento em que tem as cláusulas contratuais, tanto a parte de rescisão, obrigação das partes, eu acho que é algo que traz muito conforto pro contratante, porque, quer ou não, no mercado tem muito sacana. Tem gente que realmente finge que vai entregar, que usa do mercado e não... E usa a justiça a favor ali, né? Sim. E aí os caras não entregam e fica por isso mesmo. E a gente já passou por essa situação juntos aqui. E, cara, o que eu queria entender para vocês qual que é a premissa de vocês quando vocês têm um cliente que não tem conhecimento nenhum? Qual que é o passo a passo para essa pessoa começar a se profissionalizar mais ainda, além do contrato? O que vocês diriam? Sobre aspectos jurídicos, quer Isso, dizer? exato. Eu penso que, primeiro é uma estruturação societária, né? O que a gente sempre diz é que a pessoa jurídica, ela te permite ter mais segurança da tua pessoa física. Então, hoje em dia existem diversas possibilidades jurídicas societárias para que você constitua uma empresa e tenha um resguardo da tua limitação de responsabilidade numa empresa limitada, por exemplo. Então, o que a gente sempre fala é que a facilidade hoje da constituição de uma empresa é tão simples você constituir uma empresa que vale a pena, né? Então, eu acho que o primeiro passo, além do contrato, é você pensar em profissionalizar também constituindo uma empresa para aquilo que você vai fazer. Então, eu vou fazer serviço audiovisual, constitui uma empresa para isso. Hoje, às vezes, não precisa nem de sócio para você fazer. Você pode fazer uma empresa unipessoal, né, de responsabilidade limitada unipessoal. Então, isso dá segurança também e também profissionaliza. Então, quando você vai pegar um contratante, vai olhar, eu tô contratando, às vezes, não a pessoa física do Ju, eu estou contratando a empresa. Então, relação empresa com empresa. Isso denota também uma profissionalização. Eu acho que esse é um ponto importante. E aí, falando sobre outros aspectos jurídicos, aí depende muito do nível da tua empresa, né? Se é uma empresa já de muito tempo, se não é, se você tem sócio, se você não tem, porque se você tem sócio, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é um memorando de entendimentos, ou seja, você tem que delimitar com o teu sócio o que vai acontecer se tiver tudo bom e o que vai acontecer se não tiver tudo bom. Essa parte é a parte ruim da conversa, né? Isso, que na hora que a galera vai... Eu já tive a produtora com sócios, inclusive. Sim. Você já conhece as fases que eu passei aí.
quando você vai constituir a empresa lá com sócio, é tudo mil maravilhas. Não, porque a gente dá super certo até a hora que isso aqui pinga. A hora que o dinheiro entra na mesa... E aí é tão importante o acordo de acionistas, o acordo de sócios, né? Então você fazer um acordo prévio ao contrato social, por exemplo, disciplinando efetivamente o que acontece quando tá tudo certo, mas o que acontece quando não tá tudo certo. Né? Então é como se fosse um casamento. A gente casa nunca esperando, casa nunca esperando separar, mas quando separar você tem que ter ali já as delimitações do que vai acontecer. Então isso é importante também para uma profissionalização. E essa conversa, ela é muito importante ter ali, ela é uma das premissas, ela é tão importante quanto um contrato, eu acredito, né? Também. Porque o contrato, ele já, vamos dizer, ok, a pessoa já tá com o contrato, ela tá evoluindo na carreira dela, agora ela vai decidir se ela vai seguir como artista solo ou se ela vai para uma produtora com sociedades e tudo mais. Hoje, eu só sou a favor de sociedades, sendo bem sincero, quando a gente passa de 7 dígitos anuais lá, quando você já tá, tipo, melhor estruturado com uma empresa, sei lá, mais escalável do que hoje a produção audiovisual em si. Porque hoje a gente tem poucas produtoras em Curitiba que, de fato, escalaram e ultrapassaram essa bolha. E, geralmente, elas são compostas por 1, 2 sócios, um terceiro sócio no máximo ali. Mas a galera hoje quer começar a montar as empresas delas ali e já quer ter o sócio no começo. Isso é basicamente um tiro no pé. Eu acho que depende muito da tua visão do que você quer para o teu futuro mesmo, né? Se não há necessidade de um sócio, não precisa ter um sócio. Às vezes as pessoas se juntam em sociedade, o que a gente diz, eu comparo com a advocacia mesmo. Eu vejo sociedade que você tem que ter sociedade com alguém que vai te complementar, que tem skills diferentes. Não adianta você ter um sócio que tem a tua mesma capacidade. Isso, às vezes, não tem muito sentido, né? Então, uma sociedade, junção de pessoas, é uma junção de skills diferentes. Então, um é mais comercial, um tem mais contato, outro tem mais uma produção artística, uma visão artística melhor. Então, são características complementares, digamos assim. Mas eu vejo que, se vocês pensam em sociedade efetiva, o jurídico é também importante desde o dia zero. Né, desde o dia zero, para evitar problema. A gente está aqui para evitar problema. Né? Muitos empresários costumam ver o advogado como um custo, mas na verdade não é um custo, é investimento. Ele é uma prevenção. Né? Exatamente isso, porque você investe para você não ter problema. Se tiver, vai estar tudo resguardado. Então é muito melhor eu prever antes de acontecer o problema do que depois o problema estar instaurado, que com certeza vai ser muito mais caro. Né? As pessoas, elas têm essa dificuldade de entender isso, né? Porque, na verdade, eu acho que o brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande, que eles não pagam o serviço, eles pagam a coisa, né? Eles querem ter o celular de última geração, mas eles não querem ter um serviço de alta qualidade. Então, eles vão preferir pagar 1000 vezes aquilo lá para dizer que tem, do que pegar um serviço que de fato vai ajudar a escalar a empresa dele. Porque, vamos lá, a gente tem a parte contratual, a gente tem a parte de estruturação, sociedade, né? E a gente tem a parte da... Até me fugiu da cabeça agora, mas a gente tem essa questão do... Caraca, velho, fugiu. É literalmente voltado à prevenção. Então, a pessoa cuidar da empresa dela, do ME dela, do MEI dela, Eu queria que vocês... Isso! Quais os papéis que uma assessoria de advogados... É certo isso? Uhum. Uma assessoria de advogados pode prestar para esse profissional que está começando e, aos poucos, óbvio, ele tem os custos que ele vai falar, pô, é exorbitante agora para mim, mas tem os custos mais baixos que vocês podem estar auxiliando ele ali. Como que seria mais ou menos isso? O exemplo que você trouxe do celular é legal. Porque quantas vezes nós atualizamos os termos e condições de algum aplicativo, né? A lei muda. Então, não é porque você fez um contrato com um advogado que você não precisa atualizá-lo. Então, de tempos em tempos, você precisa atualizá-lo. Eventualmente, você tem um contratante, um trabalho com peculiaridades diferentes que não estavam previstas nesse contrato, então você precisa revisá-lo para aquele caso em específico. Na gestão da empresa, essa questão de emissão de notas, enfim, o advogado empresarial vai trabalhar em parceria com o contador. Então, você precisa de uma assessoria contínua. Né? É um equívoco você achar que você vai contratar o advogado uma vez para fazer o teu contrato e nunca mais vai atualizá-lo, vai voltar no advogado daqui 10 anos. Então, como as leis mudam, e mudam rapidamente, ainda mais quando a gente está falando de questões envolvendo direito digital, é importante que você tenha uma assessoria contínua para ir atualizando.
né, sobre essas mudanças, sobre as melhores práticas, né, em relação ao contrato, atualização nas regras da empresa e por aí vai. Então, obviamente, o advogado não é um acessório de vez em quando. Né? Exato, Precisa é ser contínuo. E é ele que realmente vai resguardar a saúde da empresa ali, né? Junto com o contador. Exato. Né? Eu coloco hoje vocês e o John. O John vai estar junto com a gente nos próximos episódios aí também, que o John é um grande amigo meu. Que ele não gosta de ser chamado de o contador. Não gosta de ser chamado de contador. Ele gosta de ser... Ele é um assessor contábil. Ele é o cara que vai pegar a tua empresa 360 e vai olhar. E ele fala muito da parte jurídica. Então, é legal que, como vocês mencionaram o contador. Então, Exato. eu acho que quando a pessoa quer se estruturar e se profissionalizar, ela não pode pensar, como você disse, num advogado como um acessório, né? E, cara, queria partir para umas perguntinhas polêmicas para vocês Rapaz agora. do céu. Não tão polêmicas, Será que a né? gente tá preparado para isso ou não? Não são tão polêmicas. O que eu faço quando o meu cliente não me marca numa postagem? Ixi, aí é aquele negócio, o que tá disciplinado no contrato? Aí, você tem contrato? Se não tiver contrato, aceita calado. Não, mas a gente costuma dizer que o fotógrafo, o videomaker, quem trabalha com audiovisual ou quem trabalha com produções artísticas, né, tem o que a gente chama de proteção do direito intelectual, né, propriedade intelectual, direito autoral. Então, nesse sentido, especificamente, a gente tem o que a gente chama de direito autoral moral, né, que é algo irrenunciável de quem produz aquela arte. Então, você tem todo o direito em ser mencionado como o produtor daquela foto, como o produtor daquele vídeo, né? Agora, quem disciplina efetivamente o direito patrimonial dessa arte, ou seja, se você vai ceder esse direito patrimonial para terceiro, se o terceiro pode explorar comercialmente aquilo que você fez, é o contrato. Então, Olha dentro desse contexto, o que importa é efetivamente o contrato. Só que o autor tem o direito moral, direito autoral moral assegurado. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tirou uma foto do teu cliente e o teu cliente negociou efetivamente aparecer na capa da Forbes com a tua foto. E não me passou um royalty. E a Forbes não colocou lá que foi você que tirou a foto. Isso é uma ofensa ao teu direito autoral moral, por exemplo. Né? Então, veja que há uma relação entre cliente e o terceiro que utilizou a tua foto sem a tua autorização. Tudo isso o contrato te resguarda, mas a lei de direitos autorais também te resguarda, né? A lei de propriedade intelectual também te resguarda. Então, são temas um pouco mais técnicos, mas que efetivamente volta naquilo que a gente falou. Um contrato bem estruturado vai prever isso. Sempre a gente vai voltar pro contrato, né? Porque nesse quesito, Ju, o contrato ele é essencial. Não tem como fugir. Ele é a base. Ele é a base de tudo. O que vem depois pode ser um pouco mais de preciosismo, né? Você trazer outros documentos e tal, mas o contrato ele é a base de tudo. Então, você fazer hoje qualquer produção artística sem contrato é loucura. É loucura. Seja com empresa pequena, média ou grande. É loucura. E principalmente pequeno, porque o grande ainda, quando ele vai negociar com alguém grande, o próprio grande exige do grande o contrato. Né? Fato. Assim, não vou fazer negócio com você se não tiver contrato. O pequeno, às vezes, se arrisca a fazer sem contrato. E aí pode gerar um problema gigantesco, né? Problema de responsabilidades, problema de... Uma coisa que as pessoas não entendem, às vezes, é que uma produção artística envolve arte, uma visão artística do negócio. Muitas vezes, aquilo que eu vi no teu Instagram não vai ser a mesma produção que você vai fazer para mim. Né? Então, vai depender. A luz aqui do escritório tem um protetor aqui que deixa a luz mais azulada, por exemplo. A pessoa viu um filme teu feito lá na Europa e ela quer, no calor do Rio de Janeiro, a mesma ideia de frio. Exatamente. Então, assim, não tem... como envolve arte... a arte é muito subjetiva, então pode ser que uma luz de um dia esteja de um jeito, a luz do outro esteja do outro. Só que você tem que colocar isso no contrato para te proteger também, né? Então, basicamente, tudo volta no contrato. Né? Tudo volta no contrato. Agora, outra perguntinha polêmica. Você foi lá, vamos falar de dois cenários. Primeiro cenário... Vai. Deixa eu ver o que ele vai perguntar, né? Não. Deixa no meio. Aqui, ó. Cheguei lá, cliente me contratou, fui sem contrato. Aí ele me chamou pro trabalho, trabalhei tranquilo, final de semana, mas dediquei 5 horas para fazer esse trabalho. Eu, iniciante, cheguei lá, não cobrei os 60%, 30% de entrada, deixei para ele me pagar no dia do trabalho. Fui lá, fiz o trabalho, não recebi. Entreguei o trabalho, não recebi. E aí? Como proceder numa situação dessa? Veja, dentro do direito a gente também tem o que a gente chama de contrato verbal. Então, o contrato verbal vale, mas desde que você tenha prova disso.
Então, por exemplo, eu tenho troca de mensagem no WhatsApp, eu tenho... Um bastidor, mostrando que eu trabalhei no um dia bastidor lá. que eu trabalhei. Então, tudo, no direito também, tudo é prova, né? Então, quanto mais prova você tiver, mais você consegue comprovar esse contrato verbal. Contrato não necessariamente precisa estar escrito, mas você vai ter muito problema, eventualmente, para comprovar tudo isso. Qual que é o valor que foi combinado? O que foi combinado? Até isso é importante, a gente até conversou muito sobre isso, né? Qual que é o objeto do teu contrato? Né? Então, eu acho que o objeto perpassa, dentro do contrato, uma das coisas mais importantes. O que você vai prestar efetivamente? De que hora a que hora? Que hora? Quantos vídeos? Vai ser editado ou não vai ser editado? Quantas fotos editadas? Quantos vídeos editados? Quantos minutos? Tudo isso tem que estar disciplinado, porque aí não tem margem para dúvida. Não, eu tenho que entregar isso aqui. Mas o cliente me pediu mais isso aqui. Eu posso fazer isso aqui de um agrado para você, mas não tá no meu contrato. Porque também a pessoa Ou não eu posso precisa... cobrar, né, A pessoa não precisa ser totalmente restrita, ela, Isso. pô, é relacionamento, não É um importa. aspecto comercial. Exato, né? é relacionamento. Você pode ceder algumas coisas fora Perfeito. de contrato ali. Eu queria destacar aqui uma questão no aspecto preventivo e devolver a pergunta, né? Devolver a questão. Só. Imagine que você fecha um contrato, mas acontece alguma coisa e que você não pode prestar esse serviço, mas você já recebeu. Então, no contrato provavelmente vai estar previsto essas hipóteses de rescisão, resilição. tudo Até mais. colocar alguém capacitado, né? Eu Pra acredito que, se eu não me engano, no meu contrato tem isso, né? É. Que eu vou colocar alguém capacitado do mesmo nível pra me substituir no lugar, caso eu esteja sem mão lá. Porque aí não só para produtores de audiovisual, mas para todo mundo que trabalha com eventos. Eu já peguei vários casos em que, por exemplo, a pessoa prestava um determinado serviço para um casamento e a empresa quebrava. E aí a pessoa não tinha nem dinheiro para devolver. E aí acabava respondendo por estelionato, porque recebeu o valor do contrato E e não devolveu. E aí você ter que depois explicar que foi um desarranjo comercial e que não havia uma má-fé antecedente. Vá, né? a tela já tá Aí aqui, ó. Já foi. Então o contrato também vai te resguardar de maneira preventiva para esse tipo de situação. Meu Acho, Ju, saindo um pouco do audiovisual, por exemplo, dessa questão que até o Pedro começou do Eu acho que o tigrinho. audiovisual é só a desculpa. Isso. O Mas, sim, importante é o geral. Vamos falar do tigrinho, né? Antes da regulamentação das apostas, o que acontecia? Existiam muitas influências que prestavam serviço para casas de apostas que eram sediadas fora do Brasil. E aí, os contratos eram, eram praticamente amadores. Existiam contratos, mas não eram contratos assim com uma profundidade, pelo menos aqueles que não eram feitos por advogados competentes, né? E aí, o que aconteceu? A partir da regulamentação, as casas de apostas que poderiam atuar no Brasil seriam aquelas regulamentadas, aquelas que teriam, entre aspas, pagado uma outorga de uma licença e podiam operar no Brasil. E aí, o que acontece? Muitos influenciadores não conseguiam romper o contrato com as casas de apostas que não estavam no Brasil e não estavam regulamentadas e não tinham pago o valor da outorga, porque o contrato não privilegiava ou não previa isso. Então, surgiam influenciadores que ficavam presos a um contrato, ou mesmo times de futebol que eram patrocinados por casas de apostas que não estavam regulares no Brasil e não conseguiam romper de forma tranquila, porque não havia essa previsão e ninguém tinha pensado nessa possibilidade de que um dia isso poderia dar um problema. Então, volta naquilo que a gente falava. O contrato ele tem que ser muito bem pensado em todas as possibilidades possíveis, imagináveis e inimagináveis para que você se resguarde em diversos cenários. Então, é quase um exercício de futurologia. E se acontecer isso, o que eu faço? E se acontecer aquilo, o que eu faço? Então, é um trabalho de 4 mãos, não é só do advogado. É sentar junto com quem quer produzir o contrato e verificar, seguinte, dentro do contexto do teu trabalho aqui, o que pode acontecer? Você sabe muito mais do teu dia a dia do que eu. Né? Então, Exato. das situações que você já vivenciou, daquilo que você já viveu. Então, essa troca entre cliente e advogado é muito importante para entender realmente o contexto de cada trabalho, sabe? Não, e é engraçado, né? Porque o contrato já me salvou algumas vezes. Porque o cliente, ele te puxa e ele, às vezes, te mostra um exemplo. Você vai lá, exerce isso e no final ele fala, não era isso que eu queria. Pô, a gente tá falando de arte. É algo que, você viu o meu trabalho, você viu que eu faço, eu entreguei exatamente igual o que eu faço, mas você tá dizendo que não tá bom e você quer o dinheiro de volta? Como lidar nessa situação? Eu não sei se você ia falar mais alguma coisa. Não, eu ia falar... Pode puxar. Pode voltar nessa pergunta, mas eu ia falar sobre a questão das redes sociais, né? Eu acho que, em certa medida, vai tocar o audiovisual. Quando você faz um contrato para um influenciador ou para um embaixador, você precisa definir em quais redes sociais
Total. será utilizado. Então, vou usar só no Instagram, vou usar no TikTok, por quanto tempo, o que acontece se alguém remover o conteúdo compartilhado muitas vezes. Então, as redes sociais, elas apresentam uma série de variantes que às vezes você precisa analisar, né? E isso vai estar disciplinado no contrato. E nem sempre o teu contrato que foi feito para uma situação vai estar adequado para essa outra situação. precisa Então, se ajustar ali, né? precisa ajustar conforme a situação, né? Eu fechei um contrato com uma grande marca e eles me trouxeram o contrato deles e era legal, cara, porque assim, o post tem que ficar no mínimo 90 dias na página e você não pode tirar ela do feed, por mais que eu sou todo cuidadoso com o meu feed, mas tá ali. Não pode tirar. E também nem quero, porque, pô, pra mim é um prazer ter a marca junto comigo. Mas em outros casos, às vezes a pessoa se envolveu com uma casa de aposta, se arrependeu, ela ainda tem que seguir o contrato e deixar lá, né? Ou acabou tendo uma desavença. E hoje, até voltando àquela situação, né? A parte monetária é o que mais afeta as negociações, né? Vamos falar disso, porque, pô, se você entrega a mais, foi tua obrigação e beleza, tchau. Mas se você acaba entregando a menos por uma situação como que lida, as pessoas, elas ficam perdidas com isso, né? Hoje, por exemplo, eu vejo o seguinte, o cliente chegou lá, te contratou. Aconteceu comigo há um ano atrás. O cliente veio, me contratou e ele usou a seguinte frase: eu pedi pra você um vídeo de cinema. Uhum. Cara, o orçamento dele não dava um vídeo de cinema. Um vídeo de cinema não existe, assim. E ele tinha visto os trabalhos que a gente tinha feito e o cara segurou pra me pagar assim. O cara não queria me pagar. Até que a minha amiga, que naquela época a gente não tinha contato, né? A minha amiga, ela interviu na situação, ela mandou uma intimação extrajudicial. Magicamente o Pix apareceu. Eu queria entender dessa parte do passo a passo. O que vocês fazem quando... Ok, temos o contrato, temos tudo bonitinho aqui, mas o cliente ele não tá me pagando. Como é que funciona? Eu já sei mais ou menos como é que funciona, né? Já temos essa experiência aí. Sim. Isso também é previsto no contrato. Primeiro, as penalidades pelo não pagamento. Acho que esse também é um ponto principal, né? Então, se o cliente não me pagou, quem me contratou não me pagou, vão ter lá penalidades. Não só penalidades pelo atraso, mas penalidades eventualmente pela rescisão do contrato, pelo não pagamento. Então, ali você já tem alguma disciplina. Nós aqui no escritório, a gente sempre tenta não judicializar as coisas. Por que a gente fala isso? Porque o judiciário é um caos. Judiciário é levar lá para o juiz. Né? Então, eu pegar e criar um processo judicial, entrar com o juiz e pedir aquilo para um juiz, para um magistrado. A gente tenta não judicializar a questão porque o judiciário efetivamente é um caos. Tem muito processo, demora muito tempo. Então, geralmente, a gente tenta não judicializar. O que a gente faz para não judicializar? Tenta resolver extrajudicialmente. Então, envia uma notificação extrajudicial, tenta abrir um canal de comunicação com aquele que não está te pagando. Mas aquele negócio, chega um determinado momento, se não tem efeito efetivamente a notificação extrajudicial ou essas conversas, tem que judicializar. E aí depende muito do que o contrato disciplina, mas geralmente isso se torna um título executivo extrajudicial que basta eu executar e cobrar aquele serviço, ou então eu posso ingressar com uma demanda cobrando efetivamente aquilo que foi cumprido e não foi pago, né? Então a gente tem alguns caminhos e aí dentro do judiciário cada processo é um, e aí a gente tem que verificar. Leva um prazo, leva um tempo. É difícil a gente falar sobre vai durar tanto tempo, é imprevisível, o judiciário é imprevisível. Depende muito para qual juiz vai cair, para qual vara vai cair, então depende muito de diversas situações. Mas basicamente o judiciário é a última alternativa mesmo. Daí já é a mais pesada também, né? Porque daí acabou qualquer possibilidade de relação. Exatamente, e aí você tem custo, né? Você tem custo para ingressar com o processo judicial, dependendo se não for processo de juizado especial, que tem um determinado montante, né? Se superar esse montante, você tem que ir para o juízo comum, e aí tem custas para você executar alguém, para você cobrar alguém. Então, a gente costuma dizer que o judiciário nunca é bom, né? Mas às vezes é a única alternativa. E aí você precisa de um advogado capacitado, porque, querendo ou não, você vai enfrentar um processo judicial. Então, um processo judicial não é simplesmente eu ingressar com a ação e eu vou ganhar. Tem diversos fatores que você precisa trazer alguém capacitado para te representar, né? Então, mas aqui no escritório a gente sempre parte da premissa de que vamos tentar resolver extrajudicialmente, porque é melhor para você, que é meu cliente, resolver isso de uma maneira mais rápida. Às vezes você não vai ter uma indenização que pode ter no judiciário, mas assim, para você precisa resolver o teu problema, que é receber às vezes. Às vezes você quer receber o teu trabalho e tá tranquilo. Então é nesse sentido. Olha lá, o Pedrão quando aparece, o cara habla. Muitas vezes as pessoas subestimam um pouco o efeito da notificação extrajudicial, né?
E aí é um ponto que eu sempre destaco. Antes de você ingressar com uma demanda judicial, as pessoas precisam analisar o custo e o tempo. Porque um processo, como o Dr. Arhan destacou, tem os custos para você iniciar, mas ele é moroso e às vezes é desgastante. As pessoas vão ter que ir para audiência, tem a parte da conciliação e tudo mais. Então, às vezes é melhor você fazer uma notificação extrajudicial e tentar um acordo antes do processo do que você perder tempo e ficar discutindo, esquentando a cabeça. E aí é um segundo ponto, né? A orientação do advogado de como proceder. Uma coisa é você ter a previsão no contrato das formas, como cobrar. Outra é a orientação jurídica de como proceder a essa cobrança, essa negociação e tudo mais que o Dr. Arhan destacou. Na visão de vocês aí, quem dá mais problema? Cliente grande ou cliente pequeno? Eu tenho a minha já, hein? Já tenho minha observação. Cliente grande ou cliente pequeno dá problema? Cara, eu acho que em volume de problema, acho que é cliente grande. E aí eu te explico por quê. Porque as relações comerciais são muitas, então a chance de dar problema é maior. Agora, a questão, assim, pelo menos no jurídico, né? Uhum. Mas a questão de, acho que é complexidade de problemas, quem sabe o pequeno seja mais difícil. Cara, porque é desestruturado juridicamente, às vezes, né? eu acho que vocês têm uma outra visão, né? Que vocês recebem os problemas Isso. e conseguem. Eu acho que na minha, cara, cliente pequeno. Eu comecei a despedir, cara. Ou é tchau, demito mesmo. Sei. Falo, não dá, já tá me dando dor de cabeça na negociação. O cliente grande fala, não, tal data, manda INF, tá aqui esse contrato assinado, manda conta pra pagamento, tá agendado pra tal dia, 8 horas da manhã já pinga. Eu acho que aí, Ju, é aquilo que você falou, nossa visão é diferente porque a gente recebe os problemas. Então, como o grande negocia muito, muitas vezes ele tem muito mais problema jurídico do que o pequeno. Pode ser, concordo. Mas aquilo que eu disse, o grande, ele já tem tudo estruturado, processos internos estruturados, contratos estruturados, que facilita muitas vezes o nosso trabalho. Então, apesar de ser mais problemas, geralmente são problemas mais simples de resolver. O pequeno, como não tem uma estruturação jurídica, muitas vezes pode ser um problema muito complexo para resolver, né? Então, depende de muitas outras situações. Então, a gente até tenta também fazer da mesma forma como você, não é escolha de clientes, mas assim, no final das contas, orientar o cliente efetivamente, que fala, às vezes você não precisa de uma resolução do problema dessa forma como você está imaginando. Então, resolução é de outro jeito, porque para nós é melhor resolver de um jeito mais simples do que tentar resolver de uma maneira complexa que não vai ajeitar para o cliente. Então, dentro desses clientes grandes e pequenos, respondendo objetivamente, eu acho que a gente tem mais problemas com clientes grandes do que pequenos. Agora eu entendi o teu lado grande. Essa tua percepção sobre o cliente grande e o cliente pequeno, ela é importante, porque muitas vezes, quando você está negociando o contrato, você tem que saber o nível de consciência do teu contratante. Então, quando o Johan diz que o cliente grande dá mais problema, eu pelo menos interpreto problemas jurídicos, né? Por quê? Porque ele já vem com essa profissionalização. Ele sabe o que ele está contratando, ele sabe qual o tipo de material que ele espera. Uhum. Agora, o cliente pequeno, nem sempre. Então, o cliente pequeno dá problema de negociação, mas às vezes não tem um efeito jurídico, né? Então, assim, se eu pudesse definir essa questão, o cliente pequeno sempre dá problema, mas são problemas pequenos. E o cliente grande dá problema de vez em quando, mas os problemas sempre são relevantes juridicamente. Uhum. A brincadeira, são em níveis diferentes da brincadeira, né? É aquela coisa, eu acho que o cliente grande, ele já tá, falando do audiovisual, ele já tá acostumado com grandes produções, eles sabem como é que funciona e eles questionam menos. O cliente pequeno, né, a gente não pode culpar tanto, mas porque eles estão, às vezes, investindo tudo que eles têm naquela produção, naquele momento estão ansiosos, nervosos, tem que entender o outro lado. Mas eu sempre parto da premissa, beleza, eu entendo o teu lado, mas até quanto você está sendo chato e insuportável. Sim. Porque às vezes... E outro ponto, tem que ver se vale a pena passar dor de cabeça, né? Eu já passei várias dores de cabeça que hoje eu falava, pô, foi só ansiedade por aquele quinhentão, sabe? E óbvio, mas a gente fala que, pô, R$500 é 1/3 hoje do salário mínimo em muitos estados. E às vezes a gente ganha em horas. E as pessoas, elas perdem a noção do dinheiro no nosso trabalho. Sim. E... Só para esclarecer, eu acho que esse é um ponto importante. Quando eu falei de problemas, são problemas jurídicos. Eu acho que, falando em problemas internos da nossa relação advogado com clientes, eu vejo que o cliente grande, ele tem um nível de exigência grande com o nosso trabalho, mas ele entende também
assim, ele sabe, ele terceiriza o problema. Ele fala assim, eu contratei um advogado pagando um valor por um problema grande, razoável, então eu transfiro esse problema para ele. Então ele sabe que está em boas mãos. Ele tem uma noção de quem ele está contratando. Ele sabe que, efetivamente, aquela contratação, o valor que ele está pagando é por um advogado competente. Já o cliente menor, às vezes, ele não tem muito essa noção da capacidade técnica do advogado. Às vezes é uma indicação, ele não consegue vislumbrar se aquele advogado é bom ou ruim. Então, às vezes, ele acha que o problema dele é o maior problema do mundo. E aí ele perde essa noção de cobrança, sabe? Às vezes ele fala, mas esse meu probleminha aqui, que para nós é um problema muito simples, para ele é um problema muito grande. Então ele acaba perdendo essa noção. Então, como eu vejo que o grande ele já tem muita vivência com advogados, ele já consegue sopesar melhor e dar menos. Eu acho que ele dá menos problema pro advogado, entendeu? Basicamente é isso. Pro advogado, eu acho que o cliente grande ele traz menos problema de relação, assim, eu vejo. Sabe? Eu acho que em qualquer mercado, né? Essa questão do cliente grande. Muitas vezes o cliente grande já chega com o contrato. E aí você precisa de um advogado para revisar. Você já tem o seu, mas é que o cliente apresentou um contrato. Aí você vai precisar revisar. Né? Então, acho que complementa bem isso. Né? E acho que é até legal, né? Você receber um contrato e você fala, tô passando pro meu jurídico resolver aqui. Cara, pra postura, pro profissional, fica muito mais legal, porque você já não assina na afobação. E outra coisa, é igual o recebimento. Às vezes tu não precisa receber na hora que tá com... Não, bom, me paga daqui 30 dias, me paga daqui... As pessoas já ficam até mais tranquilas em fechar com você quando você tem essas formas de conversar. Não, vou repassar então o contrato pro meu jurídico, a gente analisa o recebimento, primeira parcela para tal dia. Cara, tudo fica mais tranquilo, não tem aquele desespero de não, fechamos o contrato, assina aqui, fechado, pagamento, cadê o pagamento? Então as pessoas, elas acabam mudando, né? Muitas vezes você evita o problema, porque nessa fase de negociação você já elimina, né, esses futuros contratempos. Deixa eu passar aqui. Eu acho, Ju, que tem também uma situação que tem muitos mercados, que são mercados que eles são visados, por exemplo, em operações criminais. Acho que isso é importante de falar. Por exemplo, você é um prestador de serviço para, enfim, eu não vou citar nenhum mercado, mas cada um interprete como quiser, de mercados mais sensíveis, né? E nós já vimos operações que acabam pegando o prestador de serviço como se fosse um lavador de dinheiro para aquela operação. Então, qual que é o grande ponto? Quando você tem um jurídico também estruturado, aquilo que você falou, vou mandar um contato para o meu jurídico. Muitas vezes o jurídico já analisa que esse é um mercado mais sensível e te protege também desse tipo de situação. Então, são situações que, vejo, são quase que extra-jurídicas, entende? É uma análise de uma sensibilidade do mercado, que você está prestando algum serviço, que você não quer ser reconhecido eventualmente se tiver uma operação criminal sobre aquele mercado, você não quer ser reconhecido como parte desse esquema, digamos assim. Então, eu sou um prestador de serviço, estou prestando serviço de audiovisual. Eu não tenho nada a ver com a relação daquilo que está sendo objeto de uma investigação, por exemplo. Então, o advogado também serve para isso, para prever possíveis problemas, que são coisas que às vezes os advogados nem prestam atenção, entende? Então, é algo que envolve uma complexidade, mesmo sendo uma matéria, no primeiro momento, que parece simples, entendeu? Essa eu não tinha nem pensado por esse lado, cara. Imagina, tu vai tranquilão lá atender o cliente, daí envolve que ele tá numa lavagem de dinheiro e você tá no meio lá. Agora eu vou assustar o pessoal. Não precisa ficar assustado. Assusta. Quando a gente pensa em lavagem de dinheiro, parece algo muito distante de todos nós, né? Mas, veja, você precisa, para o lavador, né? Você precisa de uma estrutura lícita. Então, ou seja, a pessoa obtém o dinheiro a partir de um crime e ele precisa reinseri-lo na economia. E ele vai precisar passar esse dinheiro por estruturas legais, entre elas empresas. E às vezes é a tua empresa. Legal. Então, vem aquela parte de emitir nota menor e tudo mais. Então, já recebi proposta, tá? entendeu? Essa então, aí, vem por aí. já recebi proposta. Me passaram o valor. Cara, eu podia falar muita coisa dessa. Melhor evitar, Ju. Não, eu vou evitar nomes. Eu vou evitar nomes. Não trabalho com nomes. Mas foi engraçado, cara. Olha os caras me protegendo aqui. Mas não vou nem falar de que nicho, então. Vou falar da situação, melhor. Veio me contratar, me passou o valor, assim, preciso que você passe 10 mil, mas a gente fecha por 7. Depois você me passa os 3 por fora. Eu juro que eu não entendi na época, irmão. Era 2021, era criança ainda no meio. Aí eu falei assim, quê? Daí ele, dessa forma que funciona. Eu falei, cara, não vai estar dando. Porque eu fiquei com medo.
Porque eu não sabia. Porque o cara falava bem e tal. E tava assim, tô fora, tô tranquilão. Porque aí você acaba sendo um mecanismo dessa lavagem, né? Dessa reinserção do dinheiro na economia, e o que pode te levar, eventualmente, numa operação criminal, a ser dragado para essa operação. Então é sempre bom evitar, né? Na minha cabeça não passou nem a lavagem. Passou que eu ia perder 3 pila, cara. Vai que eu vou ter que devolver. Sim. Eu acho que eu me escapei por conta dessa, entendeu? E existem muitas pessoas que, às vezes, por uma ausência de entendimento mesmo, acabam entrando nisso e podem acabar, aí sim, se prejudicando, né? Então a gente tenta evitar muito isso, né? Fala. Eu devia ter trazido mais um microfone, né? Foi mal, galera. É porque esse exemplo que você deu foi só R$3.000, né? Então imagine, é um contrato ali que vale 10 mil, alguém te oferece 50 e pede para você devolver 10. Pô, é lucrativo para você. Aí né? se torna tentador, né? A pessoa vai começando a se vender ali. Acontece bastante no dia a dia. Mas vamos lá. Então, o profissional que aceitou isso, sabendo dessa situação, ele faz parte também da ação. Não faz? Ele corre o risco, né? Porque você não sabe o porquê o cara tá fazendo isso, né? E Mas daí você aceita por razões jurídicas, muitas vezes não tem por que a pessoa fazer isso. Senão por algo ilícito. Então você a tua empresa pode estar sendo utilizada para lavar o dinheiro. Olha só. Aí nesse caso que você citou, são R$3.000, que provavelmente seriam seus, mas voltou para eles, entendeu? Então, e aí você pode ser, como o Johan falou, dragado, né? Quer dizer, puxado para uma operação criminal. Porque quando vem lá, as pessoas não têm muita noção como é que é a investigação de delitos econômicos, né? Vem lá a folha do COAF, né? Que é o responsável pela análise das transações financeiras. Ele vai dizer para onde que foi o dinheiro. E aí vão investigar todo mundo, vão verificar. Essa empresa costuma prestar serviços de 10 mil. E aí aqui veio um contrato de 100 mil. Do nada. Sem nenhuma justificativa, sem nenhuma particularidade. Então, é um indício. Então, eventualmente, você acaba perdendo dinheiro. Você imagina que você vai ganhar, né? Vou ganhar aqui 10, 20 mil, que seja. Mas aí você perde quando você é envolvido nessa operação. Aí você tem que contratar advogado, você corre o risco de prisão e tudo mais. Por algo que, às vezes, você nem imaginava que estava acontecendo. Que a pessoa realmente pode cair por inocência pura ali do... Pode. E aí a gente vê, né Ju, nesses últimos acontecimentos, voltando aí para o mercado de apostas e, enfim, outros mercados que envolvem, mercados novos, né? Influenciadores que estão sendo dragados por operações criminais, né? Então, na mídia, toda hora tem isso. Então, sai lá, compra uma Porsche, compra uma Mustang, compra não sei o quê, compra casa... Tá, qual que é a origem desse dinheiro? É uma origem lícita? Não é? Você declara isso, você não declara? Então veja que o advogado, quando presta serviço para empresas, empresários e o pessoal do Creator Economy, influenciadores, tem que se preocupar com isso também, né? Então, pessoas que recebem muito dinheiro, como é que está a tua declaração? Você tem substrato financeiro para fazer frente a todos esses custos que você está tendo? Vamos estruturar um negócio melhor aqui para você evitar algum tipo de problema. Então, a nossa advocacia também é uma advocacia preventiva, evitando esse tipo de problema. Justamente porque a gente está vendo que muitos influenciadores estão sofrendo hoje na pele uma ausência de uma estruturação jurídica competente, entendeu? E vamos falar de influenciadores, a gente não pensa só na galera de 4 ou 5 milhões de seguidores, não. Vamos falar da galera de 100 mil, 200 mil, porque às vezes a gente acha que só... por ser influenciador de 4 ou 5 milhões, é influenciador. Mas, cara, a grande maioria das pessoas, elas estão nessa faixa de 150 mil seguidores e são influenciadores que estão trabalhando com marcas. É isso aí. E elas precisam de uma assessoria, de alguém ali por trás. Sim. Porque... é muito fácil hoje. Eu mesmo já recebi propostas do Tigrinho, porque pra mim não me interessa. É algo que eu vou ganhar com a minha arte, com o meu trabalho. Óbvio, não chegou nenhuma proposta de 200 mil reais, que daí você chega e a gente pensa, né? Até esses dias eu tô fechado com a Two Dogs, né? Até vim com a minha Bet2Go aí. Show. E aí eu postei, cara, falei... Pô, eu e minha Bet2Go, 1000 watts. Aí o cara, achei que você tava fazendo propaganda pra Bet. Já tava parando de seguir. Eu falei, cara, calma, porque não é da minha ideia. Já postei em mercado esportivo ali, mas, cara... acho que mais perde dinheiro do que ganha. Não gosta desse mercado, não me interessa tanto. A gente já trabalhou para alguns operadores desse mercado.
E a gente diz que é um mercado regular, é um mercado regulamentado, né? Então, a gente tem discussões morais sobre o tema, se isso, enfim, é bom para um lado, é ruim para outro, enfim. Mas eu acho que discussões morais nós temos sobre vários mercados. Mas daí, se né? você falar de aposta, tem a Caixa Econômica, é a mesma coisa. Não dá pra discutir esse assunto, né? Então, assim, no final das contas, o que a gente é contra, efetivamente, aqui no escritório é o mercado legal, né? O mercado ilegal de apostas, que é aquele tigrinho que é falsificado, que só coloca as pessoas para perderem. E esse, sim, a gente sempre foi contra, desde antes da regulamentação, porque realmente isso traz prejuízo para as pessoas. A outra daí é uma discussão moral que cada um vai ter o seu lado. Eu acho que do as nosso lado jurídico, a gente separa muito bem aquilo que é regular daquilo que não é. Né? A bet esportiva, óbvio, com certeza mexe no mercado ali, mas é algo que é muito mais real. Sim. De fato, de fato. Tem amigos que vivem disso ali e jogam e ganham e perdem e jogam. Perdem menos que ganham. Sim. Tá certo isso? Perdem menos que ganham. Tá certo. Perdem menos que ganham. E galera, caminhando pro nosso final agora, sem mais polêmicas, eu acho que é legal vocês trazerem um pouco. O que vocês dariam de dicas para esses profissionais que estão assistindo, que estão agora parados aqui olhando? O que vocês gostariam de dizer para eles, né, para eles estarem melhores estruturados no futuro? E claro, né, convidem eles para conhecer vocês, né, cara? Cara, assim, eu sou um cara que, pelo menos aqui no escritório, a gente gosta muito de ter as pessoas perto e ajudar, principalmente aqueles que empreendem, porque eu acho que o empreendedorismo é efetivamente aquilo que muda a realidade de muitas pessoas. Então a gente sempre vai estar aqui à disposição para atender qualquer um de vocês que tenham dúvidas, pode mandar para nós, depois a gente passa aí o nosso Então vai estar o arroba aqui, ó. Coloca, a gente aqui, tá à disposição. Mas o que a gente fala, eu acho que é um resumo daquilo tudo que a gente conversou. Se você quer se tornar um profissional sério, quer empreender de forma séria, você precisa se estruturar. Então, pega um contrato, faz um contrato com objeto delimitado, com preocupações efetivamente de entregas, se resguardando em certa medida, mas também dando para outra parte a segurança necessária para assinar um contrato. Acho que esse é o principal ponto. E aí, claro, as cláusulas de cada um vai depender muito daquilo que você faz. Mas eu diria que objeto é uma cláusula importantíssima para você ter no contrato. Valores, prever os valores, prever efetivamente quanto você vai receber, como vai receber, questões de entrega, quando que você vai entregar, quando que não vai entregar, questões de direito autoral, acho que é importante ter no contrato, questões de rescisão e resilição, é a seguinte questão, até quando você pode se negar a fazer aquele trabalho se você não quiser mais, ou até quando o contratante pode dizer para você que ele não quer mais o teu serviço, se ele vai ter que pagar alguma multa, se não vai ter que pagar. Então são vários pontos que é difícil a gente falar aqui de forma rápida, mas o que eu orientaria procure uma assessoria desde o dia zero. Eu vou ter um investimento. Vai ter um investimento, mas aqui no nosso escritório, por exemplo, Ju, a gente tem um sistema de pontos. É como se fosse um pré-pago jurídico. Ô, louco. É como se fosse um claro pré-pago, mas é um pré-pago jurídico. Então, o cliente, ele paga efetivamente um valor muito, muito mais barato. A gente costuma fazer isso para startups de início de movimento. Onde paga um valor muito mais acessível e ele tem pontos. Pelo aquele valor que ele paga, ele tem pontos. E ele sabe que se eu quero fazer um contrato, eu vou trocar esse meu ponto mensal que eu tenho por um contrato, por exemplo. Então eu pago lá, tô dando um valor aqui, sei lá, R$2.000 por mês, e não é esse valor, mas eu estou dando um exemplo, eu tenho direito a 3 pontos mensais. O que me dá direito a esses 3 pontos mensais? Ele me dá direito a fazer um contrato por mês, ou ter uma assessoria, 2 reuniões mensais, e aí você troca aqueles pontos da maneira como você quiser. Então é o pré-pago jurídico. É diferente daquela assessoria onde você paga e você não sabe pelo que você está pagando. Então esse é um modelo que nós criamos, muito mais acessível. Claro, esse valor que eu dei é o valor de exemplo. Então, o que a gente orienta é efetivamente isso. Procure desde o dia zero uma estruturação que faz sentido. E pra galera que fala, não tem dinheiro, cara. Um trabalho, tu paga. Exatamente. Um trabalho, tu paga. Eu costumo dizer que advogado, ele nunca é caro. Caro é você pagar um advogado que não vai te entregar aquilo que você precisa, né? Então, procurem sempre uma assessoria qualificada, porque se você for pagar, de fato, às vezes um valor que não cabe ainda na realidade do empresário, do empreendedor, para alguém que vai fazer um contrato de Google, realmente você não vê valor. Mas quando você contrata uma assessoria de qualidade, aí sim, aí vale a pena, deixa de ser um custo e começa a ser um investimento. Rapaziada, que papo, hein? Caraca. Passou rápido, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu ficava falando mais umas 3 horas. Vocês são bizarros. Eu sou fã de vocês, cara. Eu sou fã. O Johan e o Pedro aí estiveram presentes em várias situações da minha produtora, principalmente nesse ano de 2025. E, cara, a expertise deles foi ímpar para que tudo corresse bem, para que tudo se estruturasse novamente também, né?
Depois do caso que até em outros podcasts ali eu vou entrar a fundo, falar sobre o sumiço dos meus equipamentos, sobre, às vezes, não preparação para um trabalho ou outro. O Johan e o Pedro entraram aí e reestruturaram minha empresa de uma forma que hoje eu tenho muito mais tranquilidade para atender os clientes com os novos contratos que a gente tem e tudo mais. E, cara, só queria agradecer aí, pô, vocês terem topado participar disso. O arroba dos dois e do escritório vai estar aqui na legenda, então já dá aquela olhada, entra em contato. Queria agradecer a todo mundo que escutou e assistiu este episódio desse podcast maravilhoso. Desfocados tá começando a encorpar, tá começando a crescer, tá começando a ficar legal. E espero vocês para o próximo episódio. Galera, muito obrigado, tamo junto e é nóis. Valeu, valeu. Tá até acabando a bateria da câmera, ela já tá até piscando. É isso, galera. Tamo junto. Desfocados, porra.